oportunidades oferecidas pelo setor agropecuário são extraordinárias. Nenhum outro setor da economia tem hoje tantas oportunidades quanto o setor agropecuário oferece no nosso país. E a tendência é aumentar muito. Mas você sabia que apenas 1,8% dos municípios ficam com 1/3 do valor bruto da produção? E que apenas 8% das propriedades ficam com 85% desse valor bruto da produção? Vamos repetir. O Brasil tem 5.570 municípios. Os 100 maiores municípios do agro se apropriam, quando eu digo apropriam, não estou dizendo de forma pejorativa, não. Corretamente, eles estão buscando aproveitar a oportunidade. Eles ficam com 1/3 do valor bruto da produção, que passa de 150 bilhões de reais. 8% das propriedades, ou seja, 420 mil propriedades, ficam com 85% do valor bruto da produção. As outras 4.700.000 ficam com os outros 15% que sobram. Ou seja, o setor agropecuário ele tem sim inúmeras oportunidades, mas existe uma centralização muito grande. Por isso, o discurso que hoje se faz de inclusão, ele é louvável, mas ele precisa de ir para a prática. E nós, para aproveitar essas oportunidades que são crescentes, por que são crescentes? Segundo a ONU, nas próximas 2 ou 3 décadas, o mundo vai precisar de mais entre 60% a 70% da atual produção agropecuária. Significa produzir mais alimentos, fibras, energia limpa, madeira. E essa demanda que o mundo precisa, poucos são os países capazes de atender. E o Brasil está entre esses países. Então nós temos uma oportunidade que será crescente, muitos outros países queriam ter, não têm, e nós podemos ter, mas precisamos de distribuir isso melhor para os municípios e propriedades rurais. E qual é um fator importante que nós precisamos? Nós precisamos nos preparar. Os municípios, as organizações, tanto as que apoiam quanto as que produzem o processo, precisam de definitivamente incorporar o processo de gestão. O processo de gestão, ele é o único capaz de fazer a ligação entre o agro e as pessoas. Se nós não nos prepararmos, a gente simplesmente vai estar replicando aquela velha metáfora que diz o seguinte: o cavalo passou arriado e o cidadão não teve sequer competência para montá-lo. Para isso, nós precisamos urgentemente de desenvolver bons modelos para fazer com que a gestão chegue em mais organizações, em mais municípios e mais produtores. Então é isso que nós temos que falar, é isso que nós vamos fazer. Olá, muito bem-vindo e muito bem-vinda de volta ao nosso canal Agrogestão e Pessoas. Eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo, e gostaria de falar com você sobre 2 questões extremamente importantes, que é as oportunidades que ocorrem e que vêm acontecendo e que tendem a aumentar no setor agropecuário e que vários municípios e propriedades rurais podem ser incluídos nessas oportunidades. Mas também falar da necessidade de melhor se preparar para isso. Ou seja, significa se preparar principalmente na área de gestão. Obviamente que vários outros temas precisam ser tratados, né? Mas a gestão é a base para tudo isso. Inclusive, ela é, sim, a ligação que nós temos entre o agro e as pessoas. Eu gostaria de pedir para você, se não fez ainda, fazer sua inscrição no nosso canal, deixar o seu like e vir conosco aqui agora para o nosso computador para a gente fazer algumas reflexões e depois deixar algumas sugestões. Eu gostaria de colocar, né, que, como autor do livro Construindo a Gestão das Agroorganizações, a gente queria tratar desse tema de uma forma leve, sim, bastante prática, realista, né, embasada aí numa experiência de mais de 4 décadas e meia de trabalho com várias organizações. Vamos então lá para o nosso computador. Agro, um mundo de oportunidades. Pois bem, por que nós podemos dizer que o agro é sim um mundo de oportunidades? Porque nós temos, né, o país, o Brasil, tem condição
de liderar não só a produção dos produtos agropecuários, como a sustentabilidade, não só produzir de forma sustentável, como também liderar todas as questões voltadas principalmente ao crédito de carbono. Com relação à produção, nós já demos provas da nossa eficiência produtiva. Nós saímos, em 1977, de uma produção de 46 milhões de toneladas de grãos e atingimos, em 2017, uma produção de 236 milhões de toneladas de grãos. E continuamos avançando. E chegamos agora na safra 2022-2023 com 317,6 milhões de toneladas, o que significa um aumento de 500% em quase 50 anos, sendo que nesse período a população dobrou, quer dizer, enquanto nós aumentamos em 500%, a população aumentou em 100%, e nós tivemos também um aumento de 100% da área cultivada. Outra questão que também nos leva a ser protagonista, a liderar, é a questão da sustentabilidade. Nós temos 2/3 da nossa área preservada, nós temos um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo, nós temos uma matriz energética das mais limpas, nós temos a utilização, por exemplo, de biocombustíveis, nós temos práticas agronômicas extremamente sustentáveis, como integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, enfim, nós temos todas as condições para ser protagonista, principalmente no mercado de carbono, que vai se aquecer muito mais. Está terminando a transição daquilo, né, que foi feito no Tratado de Quioto para o chamado Acordo de Paris. Então, essas normas, acabando de ser regulamentadas, esse mercado vai reagir, ele vai ser muito forte, se fala na casa de trilhões de dólares. Então, nós temos uma condição muito oportuna, não só na produção de alimentos que o mundo precisa, como também na condição da descarbonização da matriz energética do mundo inteiro. Com relação a outra questão, é a questão da inclusão. A inclusão acaba, sim, sendo uma oportunidade, porque muitos municípios, né, pode ter a oportunidade de ter, na chamada onda verde, né, o seu caminho. Você tem uma capacidade produtiva no Brasil. É óbvio que você tem alguns municípios que têm vantagem comparativa em relação a outros, mas nós podemos, em todos os nossos municípios, ter condição de produzir alguma coisa. E também nas nossas propriedades rurais. Mas, para isso, nós precisamos, então, trabalhar de uma forma decisiva a gestão, né, para haver uma maior profissionalização. Porque, além dela ser necessária essa profissionalização, ela se trata também de um passaporte para as inovações tecnológicas. A gente vê que a gestão ela anda casada, ela anda par e passo com questão de inovações tecnológicas. E nós precisamos também de utilizá-la como passaporte para a economia colaborativa, que anda a passos largos, a transformação digital e a própria sustentabilidade. Dizer que o agro é um mundo de oportunidade é muito importante. E agora fica a seguinte pergunta: e quem pode contribuir para que isso realmente aconteça, principalmente buscando aprimorar o processo de gestão? Então, eu acho que tem várias organizações que podem dar essa contribuição. Eu vou fazer rapidamente um comentário sobre 3 grandes arranjos que, na verdade, eu tenho toda a minha vida profissional envolvida com essas 3 áreas. Coincidentemente, até meio que proporcional, dos 45 anos de vida profissional, basicamente foram 15 anos em cada um desses grandes arranjos. Então, a extensão rural é extremamente importante. Eu acho que a extensão, nenhum município pode se prescindir da existência da extensão. A extensão faz um trabalho fantástico e o que nos preocupa é que realmente houve um esvaziamento nos últimos anos. Então, nós temos um número muito pequeno de técnicos lotados nos escritórios. E pedir que eles, além de fazer assistência técnica, fazer um trabalho de gestão mais qualificado, que envolva assistência, que envolva acompanhamento individual, a ida na propriedade várias vezes, além de ter que fazer a própria extensão com desenvolvimento de comunidades, etc., é uma coisa que nos parece um pouco mais difícil de acontecer. Mas ela tem que vir como parceiro. Uma outra questão também da extensão, que tem que ser falada, é o seguinte: a extensão está muito envolvida
com a agroecologia hoje. E, às vezes, dependendo do viés do próprio técnico, da forma como ele vê a agroecologia, ele faz disso aí um trabalho que ele acaba não estando no mercado conforme precisa. O mercado é ele que pauta, é o mercado que traz as inovações, é o mercado que traz a competitividade. Então, a agroecologia é fundamental, nós defendemos, acreditamos que ela tem que ser trabalhada assim, mas é preciso de haver um equilíbrio. Então, essa é a nossa preocupação em relação a isso. Aliás, eu acho que quem deve fazer opção pela agroecologia tem que ser sempre o produtor ou sua família, e jamais o técnico e jamais a organização. A organização e o técnico têm que estar para atender a pessoa de acordo com a sua demanda. Um outro arranjo que também merece uma reflexão são os sindicatos, Senar Federação. Então, eles têm um trabalho hoje que se faz na área de gestão muito interessante. Eu, enquanto profissional, tive a oportunidade de atuar em centenas de treinamentos, né, nessa área. Então, você tem um programa chamado Gestão com Qualidade em Campo, que atende as empresas rurais. Você tem um programa Gestão com Qualidade nos sindicatos, que eu tive a honra de formatar esse programa e atuar nele por alguns anos. E eles fazem um trabalho muito interessante. E eu hoje também faço o trabalho de assistência técnica gerencial, a TIG. Então, todos esses trabalhos são fantásticos e merecem ser continuados. Também aqui, a nossa grande preocupação é com o número pequeno em relação ao universo de produtores que se consegue atender. Eu me lembro que um cálculo que nós havíamos feito em um determinado momento dentro do Gestão com Qualidade em Campo, nós atendendo o que se atendia por ano com esse programa, seriam necessários praticamente 200 anos para correr todos os produtores do Estado. No caso, estou falando de Minas Gerais. E voltar nessas propriedades, então, que um programa de gestão exige que isso seja feito, um acompanhamento mais contínuo, era praticamente impossível. Então, um dos grandes ganhos desse programa é formatar um plano de gestão. E esse plano de gestão, se não tiver um acompanhamento, infelizmente ele acaba ficando perdido, ele acaba sequer saindo da gaveta. Um outro arranjo importantíssimo e que merece toda a nossa consideração, no qual eu também tive a honra de trabalhar aí por mais 15 anos, são as secretarias municipais de agropecuária, que elas têm por obrigação coordenar todos os trabalhos do município e, por sua vez, podem ser também parceiros de extrema importância para se trabalhar um processo de gestão. O grande problema é que nós precisamos de trazê-las para trabalhar numa proposta como essa, é que elas próprias precisam de um plano de gestão. Se eu não tenho um plano de gestão e se eu não acompanho aquele plano de gestão, como é que eu vou estar motivando alguém para fazer isso? Então, essa é a nossa preocupação em tentar trazer uma continuidade em termos de proposta de trabalho. Agora, junto com as secretarias, ou seja, com as suas prefeituras, se conseguirmos mobilizar as associações de município, através de consórcios que é feito em muitas áreas, pode-se perfeitamente fazer um trabalho muito interessante. E várias outras organizações podem, sim, ser parceiras de uma proposta importante, como é fortalecer o processo de gestão. Pois bem, e qual é a nossa proposta? A nossa proposta é fazer um projeto piloto. Esse projeto piloto é a forma mais prática que nós temos de testar dentro da realidade, dentro do município ou da região, uma determinada condição de trabalho, com metodologia própria, com conteúdo próprio. E a partir desse projeto piloto, a gente consegue cumprir um ciclo, que é um ciclo muito interessante, que é o chamado ciclo de feedback, onde você tem primeiro a construção do projeto. Aí você vai medir os indicadores que você vai selecionar para acompanhar. E depois você vai, com isso, aprender e melhorar esse projeto. Então a ideia é sempre essa de aprendizagem. A partir do momento que você cria um projeto piloto, você pode ter esse projeto como base para criar um programa do município ou da região. E aí vai uma diferença muito interessante. Quando nós falamos que, às vezes, a própria secretaria não faz um plano de gestão, porque ela fica, às vezes, muito refém da vontade política. E, às vezes, nem sempre a vontade política daquele determinado momento é de dar sequência a uma proposta de trabalho.
Então, quando você tem um programa do município e não um programa daquele governo especificamente, você consegue dar uma continuidade. Obviamente que adaptado, obviamente que corrigido se necessário, obviamente que com toda a, o poder que democraticamente os políticos foram eleitos e podem dar sequência ou não. Mas você pelo menos tem um instrumento maior de perenidade de uma proposta. E a partir do momento que você tem um projeto, você cria um programa. E com esse programa você pode criar as grandes diretrizes, ou seja, as grandes políticas municipais ou regionais de um determinado item. Nesse caso aqui, para a forma de nós lidarmos com a gestão, que ela por si só é capaz de catalisar o desenvolvimento, ela é capaz de promover o desenvolvimento em todo o setor. O esboço desse projeto piloto, ele engloba duas fases, que é a construção de uma plataforma e a construção de um movimento. A plataforma ela tem uma cara mais técnica, a ideia é você juntar não só técnicos, mas também pessoas, liderança que tem poder de decisão, para que a gente possa criar no município, sempre no município ou região, né, uma estrutura capaz de fazer um treinamento, construir plano de gestão, trabalhar uma série de itens importantes para que esse conjunto agroorganizacional ganhe força, como liderança, aprendizagem, terceira alternativa, para que a gente consiga dar sequência, dar continuidade numa estrutura do município. Se nós tivermos poder de decisão junto com a área técnica, a gente consegue chegar lá, né? A despeito de termos, sim, que pensar em forma de remuneração de técnicos, mas que várias organizações juntas podem minimizar esse problema. A segunda é a questão do movimento. Movimento significa abrir uma porta de entrada para que haja a participação popular. Então, nós trabalhamos a comunidade para que ela possa dar sua contribuição. Inclusive, pode até nos ajudar levantando recursos para pagamento de técnicos. Então, se eu tenho a comunidade envolvida sem perder o amparo técnico, nós conseguimos avançar bastante e, inclusive, aumentar a nossa capacidade de fazer inclusão de propriedades que provavelmente estariam fora de um processo desse. Então, nós temos a plataforma e o movimento somado, constituindo um eixo forte com dois polos, um mais técnico e outro mais popular, para construir uma proposta de trabalho. Nós gostaríamos de apresentar isso com mais detalhe e vamos fazer no nosso próximo vídeo. Nós agradecemos a você que chegou até aqui, pedimos que nos acompanhe, vamos seguir nessa proposta, nos ajude aí, deixando seu like para o crescimento do canal, fazendo a sua inscrição e também pedimos, né, que possa verificar essa proposta com mais detalhe no nosso livro Construindo Gestão nas Agroorganizações. O nosso muito obrigado.